O policial federal licenciado e atual deputado federal, Sanderson, pediu na terça-feira durante sessão na Câmara dos Deputados a quebra de sigilo telemático do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Sanderson enviou ofício para o ministro da Justiça, Anderson Torres, para instaurar uma investigação que envolve o ministro do STF, pois de acordo com o deputado, o ministro está envolvido em atos ilícitos que, se não fosse pela total omissão do Senado Federal e o acovardamento do atual presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, Alexandre já estaria preso. É importante ressaltar que, além de Sanderson ter expressado sua revolta com as atitudes do ministro, pois o mesmo concedeu inúmeras liminares para impedir a ida de testemunhas e investigados a prestar depoimento perante os deputados. Sanderson também acrescentou que a oposição foi até o Supremo para pedir interferência na CPI, no qual resultou no desgaste, pois era esperado que mais de 20 pessoas fossem prestar depoimento. Porém, parlamentares do PSOL e PT recorreram ao Supremo, no qual o Alexandre de Moraes concedeu mais 12 habeas corpus. O ministro não somente interferiu nas atribuições do Congresso Nacional, como também interferiu na própria Polícia Federal, após atrapalhar a investigação que envolvia políticos e empresários ligados a Alexandre de Moraes. Nós vamos sim, deputado Girão, até o final e em toda a extensão buscar doa quem doer. Hoje, nós vamos ratificar pela primeira, segunda, pela terceira vez um pedido de uma quebra de um sigilo telefônico. O tal de celular bomba, que, sob um argumento fajuto, um argumento fragilíssimo, de que um advogado teria imunidade absoluta e logo um celular, o próprio notebook dele, não pode jamais ser aberto. E aí eu volto naquilo, Girão. A sociedade tem o direito, isso é aqui, é nos Estados Unidos, é na Argentina, é na China, em qualquer lugar do mundo, o Estado tem o direito de saber quem está cometendo traições contra o seu povo, quando, e fazendo identificação, produzir prova para botar essas pessoas na cadeia. É só isso, não há pessoalidade nenhuma. Essas informações todas que o senhor apresentou para nós aqui são informações que já estão dentro do processo. O senhor, quando peticionou em nome do povo brasileiro, já fez a inserção de todos esses dados que o senhor referiu aqui. Mas aí eu pergunto, Coronel Crisóstomo, onde são os demais deputados, sobretudo os da oposição, que quando nós convocamos aqui qualquer político de renome, está lotada essa sala aqui. Palocci estava aqui, sessão secreta, não tinha cadeira para os deputados sentar aqui na frente. Na terceira coluna lá estavam os deputados. E aí, quando é um técnico, quer dizer, nós estamos buscando aqui a verdade real, a verdade dos fatos, ou isso aqui é uma pantomima? Uma pirotecnia? E aí sim entra de novo aquela situação nossa, Coronel Crisóstomo. Não, vamos até o fim para buscar saber o que aconteceu nessa negociata toda envolvendo o banco público, banco de fomento, empresas privadas, partido político, compadril. E aí é absolutamente compreensível quando o senhor chega quase a encher os olhos de lágrima para falar nessa indignação, porque nós que nunca participamos de política, a primeira vez que entramos dentro de um partido político para entrar nesse sistema, a gente fica indignadíssimo. Não é nem revoltado, a gente fica indignadíssimo em saber que muitos aqui estão mais para a câmera, para holofote, para microfone, do que para saber realmente qual a verdade dos fatos. Nós temos que chegar assim no final, não é caça às bruxas nem nada, mas a entregar algo concreto para a sociedade brasileira. Agora, nós estamos no meio do caminho e nós aqui com 2 deputados federais aqui, nos leva ao entristecimento, nós ficamos tristes em ver que muitos só querem mesmo holofote, microfone e jogar para a torcida, quando nós vimos estar aqui, né, fazendo a inquirição do doutor Leonardo. Enfim, amanhã teríamos um interrogatório, um depoimento importantíssimo que não vamos conseguir fazer. Coronel Crisóstomo, seguimos em frente, porque mais uma missão que estamos aqui tocando e não podemos esmorecer frente a esse tipo de situação que nós aqui presenciamos hoje. Terça-feira, 4h15, 4h18 da tarde,
E cadê os membros da CPI? Me permita, doutor Leonardo, eu fazer aqui, enquanto membro da comissão, né, 3 perguntas apenas. 3 perguntas apenas, porque, como eu disse, o senhor, quando firma uma petição em nome do povo brasileiro, já coloca ali todas as informações que o senhor, como um técnico de carreira, possui, né? Tentar extrair algo mais era algo difícil de ocorrer, como realmente não ocorreu. Mas eu queria perguntar para o senhor, primeiro, o senhor foi designado para essa função por distribuição aleatória ou já tinha atuado em alguma ação contra qualquer um desses grupos envolvidos nessa possível, nesse possível negócio simulado? Segundo, o senhor já tinha visto, é normal imposição de sigilo nessa ação civil? E segundo, quem é que solicitou essa imposição de sigilo? Se foi de ofício do juiz ou foi uma das partes? E terceiro, quero dizer que o Código Tributário Nacional autoriza autoridades administrativas, né, de ofício inclusive, a fazer, quando os negócios são flagrantemente simulados, fazer anulação administrativa. CAD, própria Receita Federal. O senhor, como um técnico, por que nenhum desses órgãos administrativos não levantou essas situações? Teve que a Procuradoria da Fazenda judicializar essa situação, enquanto que administrativamente já podia o CAD ou a própria Receita Federal ter levantado a possibilidade de anulação, de desconsideração do negócio evidentemente simulado. Permanecerei em silêncio, deputado. Permanecerei em silêncio, nobre deputado. E dizer, eu sim sou um deputado federal que nunca sequer filiado em partido político foi, não tenho vergonha nenhuma de dizer o contrário, né? Como delegado Pablo, sou policial federal há quase 25 anos e a minha profissão também me impedia de participar, mas desta vez, diante de uma dilapidação total, de cima a baixo do Estado brasileiro, nós somos obrigados a sair, como disse o Pablo, sair da nossa zona de conforto, que na verdade era uma zona de desconforto, e vir para dentro do Congresso. Agora eu, com a minha bisonhice, como diz os milicos, Coronel o Crisóstomo, eu sou um bisonho em política, não tem problema nenhum, mas sou um experiente sim em cidadania, sou um experiente sim em dignidade, em decência, e ouvir aqui um senhor que eu nem conhecia, deputado federal do Rio de Janeiro, que eu respeito, tem idade para ser meu pai, tem 74 anos, meu pai, se vivo fosse, teria 74 anos. Um senhor que foi expulso do PSOL. Ele foi expulso do PSOL e ele podia estar aqui, porque nós estamos trabalhando aqui, e ele foi um dos que citou que nós estamos aqui brincando, que isso aqui é uma brincadeira, mas nós estamos aqui nós estamos em 6 comissões, todo mundo cheio de trabalho, era para estar todo mundo aqui até o final da sessão, que nós estamos aqui trabalhando. Isso aqui não é brincadeira. Aí esse senhor, 74 anos, vem dizer que nós somos bisonhos, que aquelas pessoas que estão ali, brasileiros, cidadãos, são incautos, ingênuos, quando ingênuos, na verdade, são aqueles que votam nesse tipo de gente, que fez 25 mil votos lá no Rio de Janeiro. E eu imaginava, General Girão, que não existia deputado federal com menos de 50 mil votos. Não, tem deputados federais aqui com 25 mil votos, com 21 mil votos. E esse senhor foi expulso do PSOL, que tem idade para ser meu pai, foi expulso do PSOL por ter votado para liberar aquela quadrilha da Lava Jato Fluminense, seu Pisciani, etc, 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 e vem aqui. Por isso que quando fala em corrupção, quando fala em traição nacional, surge uma grei de guerreiros dizendo, não, Polícia Federal é golpista, Ministério Público Federal está aparelhado para... Não. General Girão, Coronel Crisóstomo, nós não nos meçam pelas suas réguas. Se as réguas dessa gente, é aquelas réguas que libera Pisciani, bandido do Rio de Janeiro, que faz com que uma população inocente morra, produto do desvio, sim, e a corrupção só existe, relator Artinel, a corrupção só existe porque tem político corrupto, sim, porque tem servidor público corrupto, sim, e porque tem empresário corrupto, sim. Admitir um discurso desse senhor que tem idade para ser meu pai, dizer que aqueles senhores que estão ali são incautos,
são ingênuos por estarem aqui fazendo trabalho cidadão de cobrança. Se nós admitirmos Uai, seu app de vídeos curtos.